Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos à resolução de mais um exercício conceitual na página 282, falando aí sobre os polígonos. Agora a questão de número 3. Acompanha aqui a gente. Diz o seguinte, ó. Indique e determine os elementos, lados, vértices, ângulos internos e diagonais do polígono abaixo. Pessoal, primeiro vamos indicar, tudo bem? Então, primeiro, quais são os vértices? Quando nós observamos essa figura, os vértices são esses pontinhos com letras maiúsculas, tá certo? Então, nós temos o vértice F, G, A, B, C, D e E. Tudo bem? Já vamos identificar os lados. Quais são os lados? O lado EF, FG, GA, AB, BC, CD e DE. Tudo bem? Então, nós temos todos esses lados que são representados por segmentos de reta. Tem início e tem fim. Professor, e os ângulos? Os ângulos internos são essas regiões aqui, ó. O ângulo G, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D, o ângulo E e o ângulo F. Todos esses são ângulos internos, tudo bem? Portanto, essa figura, esse polígono, ele é classificado como um heptágono. Professor, o que é um heptágono? É um polígono que possui 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos internos. Tudo bem? Lembra disso. Agora, nós vamos determinar esses elementos. Primeiro, vamos determinar quais são os lados dessa figura. Então, vou fazer aqui uma folha diferente, só para a gente manter a organização. Então, quais são os lados dessa figura? Vamos começar pelo vértice A. Então, nós temos aqui o lado A, B e um tracinho em cima. Lembra, por que colocar esse tracinho? Porque esse traço diz que é um segmento de reta, tem início e fim. Nós temos o lado BC com um tracinho em cima. Nós temos o lado CD com um tracinho em cima. O lado DE com um tracinho em cima. O lado EF com um tracinho em cima. O lado FG e um tracinho em cima. O lado GA e um tracinho em cima. Então, percebam que nós temos quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Tudo bem? Agora, vamos identificar os vértices. Representar os vértices aqui, ó. Os vértices são representados por letras maiúsculas, são esses pontinhos. Então, nós temos aqui o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D, o vértice E, o vértice F, o vértice G. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Tudo bem? Agora, professor, quantos são os ângulos internos e quais são as diagonais? Pessoal, os ângulos internos são os vértices, só que com letras um pouquinho diferentes. Quais, professor? Com um chapeuzinho. Então, lembra, nós vamos representar todos esses vértices, só que com um chapeuzinho. Então, nós temos aqui o ângulo interno A, chapeuzinho, B, C, D, E, F, G. Então, não esquece, sempre coloca o chapeuzinho aí, esse acento, para que vocês possam representar ângulos. Agora, sabendo disso, o que nós temos? Ó, diagonais. Quais são as diagonais? Então, antes de nós colocarmos as diagonais, preste atenção. As diagonais são segmentos de reta que partem de um vértice
até um vértice, um outro vértice, que não esteja colado a ele, tá certo? Ou seja, um vértice que não é consecutivo. Então, a nós temos o vértice consecutivo B e também temos o vértice consecutivo G. Professor, então, diagonal só forma com um vértice que não seja consecutivo. Então, observem, ó, nós vamos fazer aqui o seguinte. Do ponto A até B não pode formar diagonal, mas de A até C existe uma diagonal. Tudo bem? De A até, vamos desenhar aqui, ó, de A até D também existe uma outra diagonal. Então, de A até D existe uma outra diagonal. De A até E existe uma outra diagonal. De A até F existe uma outra diagonal. Então, percebam que aqui nós, com o vértice A, conseguimos formar quantas diagonais? Nós conseguimos formar 1, 2, 3, 4 diagonais. Tudo bem? Então, vamos representar essas diagonais? Então, representando as diagonais, nós teríamos, ó, de A até quem? Até C. Então, AC é uma diagonal. Lembra, tem que colocar o tracinho em cima para dizer que é um segmento que tem início e fim. AD, AE e AF. Então, ó, AD, AE e AF. Então, essas foram as 4 diagonais que nós encontramos até agora. Agora, professor, eu posso formar diagonais com o vértice B? Pode, deve. Então, vamos desenhar. O que nós percebemos é o seguinte, ó. Nós podemos formar diagonal de B com C? Não. De B com A? Não. Porque são o quê? São vértices colados. São vértices consecutivos. Mas eu posso formar uma diagonal de B com D. Então, ó, diagonal BD. Eu posso formar uma diagonal de B com E. Diagonal BE. E posso formar uma diagonal de B com F. E também do vértice B com o vértice G. Então, percebam que eu formei quantas diagonais? Eu formei diagonal BD, 1, BE, 2, BF, 3, BG, 4. Então, vamos colocar essas diagonais, ó. Colocando as diagonais, nós temos B com quem, professor? BD. Então, BD é uma diagonal. BE é outra diagonal. B com E. BF e BG. Então, aqui nós temos as diagonais que formam, sendo formadas com B. Professor, e de C, eu posso formar diagonais? Também, ó. Então, nós temos, a partir de C, observe, nós temos a diagonal que pode sair para E. Então, CE. Nós temos uma diagonal de C até F, de C até G, e temos diagonal também de C até A. Então, percebam que nós temos aqui, ó, mas professor, a diagonal CA nós já tínhamos colocado. Então, quais são as diagonais que nós vamos representar? Apenas aquelas que não foram repetidas, tudo bem? Então, CE, CF, CG. Então, vamos colocar elas, ó. CE, CF e CG. Agora,
De D, professor, eu posso traçar alguma diagonal? Percebam, eu já formei diagonal com B, já formei diagonal com A e não posso formar diagonal com C. Então, de D, eu posso formar diagonal com quem? Com F. E posso formar diagonal de D ainda com quem? Com G. Ó. Então, vamos colocar essas duas. Ó. D com F. E vamos colocar também D com G. Tudo bem? Professor, então, D com F ainda não tinha. D com G ainda não possuía. Mas já tinha D com A, D com B e as outras diagonais. Agora, com a letra E, com esse vértice E, eu posso formar diagonais? Professor, eu posso formar ó, com C, com B, que já existe, com A. E eu posso formar também com quem? Ó, com G. Ó. Você pode formar diagonal com G. Então, vamos colocar aqui ó, a diagonal é G. Professor, e o que mais? Então, com E nós já fizemos todas as diagonais possíveis. Nós já fizemos todas as diagonais possíveis com F. Vamos conferir. Ó. Com F nós podemos formar diagonal com D, que já existe, com C, que já existe, com B, com A e com mais ninguém. E G, professor? G também já fez todas as diagonais possíveis. Então, percebam que agora nós formamos todas as diagonais possíveis desse polígono. Perfeito? Agora, seriam quantas diagonais, professor? Bem simples, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diagonais. Percebam, nós temos quantas diagonais? 14 diagonais. E aí, pessoal? Essas 14 diagonais que nós conseguimos observar, elas são as diagonais de um heptágono. Perfeito? Então, nós temos 14 diagonais. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Bons estudos, pessoal!